Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês, com a sua casa, com a sua família? Espero que vá tudo bem. Queridos, tivemos agora há pouco um culto maravilhoso aqui na Igreja Batista Raná, uma palavra maravilhosa. Estou passando aqui também para deixar uma palavra de Deus, ao seu coração, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para você. Tá bom? Antes nós entrarmos aqui na palavra, eu quero pedir para você apertar aí o seu dedo e dar o seu like nessa mensagem e também se inscrever no meu canal. Nós sabemos que o canal do YouTube está sendo uma ferramenta poderosíssima para propagar o Evangelho, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós estamos fazendo uso dessa ferramenta que está sendo uma ferramenta maravilhosa, o qual nós podemos pregar também o Evangelho de Jesus Cristo com uma velocidade muito maior. Então vamos aproveitar essa ferramenta, porque eu quero propagar o Evangelho de Jesus, quero levar o Evangelho de Cristo mais adiante, porque nós sabemos que ele está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Antes disso, que ele venha, nós precisamos levar o Evangelho de Jesus para mais pessoas. E quando você dar o seu like, quando você se inscreve no canal, o YouTube, ele vai perceber que esse canal é algo relevante, então ele vai divulgar para mais pessoas. Então, em nome de Jesus, eu te peço, se inscreva no meu canal e dá aí o seu like, tá bom? Então, vamos para a palavra. Quero trazer aqui uma palavra de Deus para você, para que possa edificar a sua vida. Nosso tema de hoje é o poder da fé. Nós sabemos que a fé é algo maravilhosa. Então, o nosso texto base está escrito ali em Marcos, capítulo 11, versículo 20. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar o seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Porque vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha o nosso ponto-chave aqui desse texto, versículo 22, que é tende fé, quando Jesus falou para os discípulos. Então essa vai ser a nossa palavra-chave aqui desse texto, tende fé. Mas antes eu quero passar para você a definição dessa palavra, o que é fé. O que é fé? Então, a definição de fé é uma convicção intensa, persistente e algo abstrato. Fé é uma confiança, é uma crença e uma credibilidade, ainda que não haja nenhum tipo de evidência. Olha só o que é a definição de fé. É algo muito interessante e muito importante para a nossa vida, para os nossos dias de hoje. Agora, vá comigo para Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Primeiramente, querido, eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, para você jovem, para você senhor, para você senhora, até crianças também podem estar vendo esse vídeo. Eu quero dizer para você que dentro de você, dentro de cada um de nós, temos a capacidade de crer em algo que nós não estamos vendo. Isso é chamado fé, porque eu acabei de dar a definição. Então talvez você hoje está meio assim cabisbaixo, meio desanimado, você fez planos, vocês tinha sonhos para realizar e de repente veio uma circunstância não muito boa, não muito agradável e aí os seus sonhos foram por água abaixo, um propósito, uma viagem,
né? Talvez entrar na faculdade, né? Um casamento, fazer um empreendimento, qualquer coisa desse tipo. E veio aí a crise, né? O qual nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer, querido, que você não precisa contar com as circunstâncias terrenas, com os momentos que nós estamos vivendo. Porque a fé que está dentro de nós, ela ultrapassa todas as circunstâncias terrenas, ainda que nós estejamos vivendo dias, né, não muito agradáveis, mas eu quero te dizer que há uma fé dentro de você que pode passar por cima e superar qualquer crise. O texto que a gente leu, que a gente deu abertura dessa palavra, que é o poder da fé, que é o tema da nossa mensagem, o poder da fé, eu quero dizer que dentro de você, de fato, há uma fé, o qual você pode desenvolver ela e ter o poder através dessa fé. A Bíblia diz aqui em Marcos, né, que os discípulos estavam caminhando e de repente viram aquela figueira, o qual Jesus tinha amaldiçoado, porque não encontrara nenhum fruto. E aí os discípulos ficaram impressionados com aquilo. E aí falou para Jesus: mestre, olha aquela figueira lá que o Senhor amaldiçoaste, deu fruto. Aí Jesus olhou para o discípulo e disse: olha, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Esse é um texto maravilhoso. Eu quero dizer para você que você não deve olhar para as circunstâncias, para o momento, mas eu quero dizer que você deve ter a sua fé em Deus, no Senhor. Porque se a sua fé estiver alicerçada em Deus, você vai passar por cima de qualquer adversidade, porque a sua fé que está dentro de você, em crer em algo que não está vendo, isso vai fazer que você passe, sabe, os desafios dessa vida, e você vai usufruir de dias melhores, porque essa é a capacidade que está dentro de você. Um exemplo de fé, a gente vai para Abraão. Quem foi Abraão? A Bíblia considerou esse homem como o pai da fé. Mas por que ele foi considerado o pai da fé? Ora, primeiramente porque ele saiu, né, da sua casa, do meio da sua parentela, saiu ali com a sua esposa, com seus servos, e aí ele foi para uma terra o qual ele nem sabia nem sequer o rumo, não sabia se era para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, ele não sabia, simplesmente ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz do Senhor e saiu. Então isso é uma fé sobrenatural. Já pensou se Deus fala para você, João ou Felipe, né, ou não sei, e falar para você: olha, meu servo, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Mas aí você vai perguntar para o Senhor: Senhor, mas vem cá, me dá uma dica aí, me dá uma ajuda. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu vou pegar a estrada ali sentido sul ou sentido norte? Me dá uma dica aí. Abraão não recebeu nada disso, simplesmente ele obedeceu a voz do Senhor e saiu para a terra o qual o Senhor tinha prometido para ele. O segundo ponto, porque Abraão ele foi considerado o pai da fé, porque ele tinha uma promessa, né, que Deus fez para ele, que ele seria bendito, né, em todas as nações, porque a Bíblia diz que ele seria pai de multidões. Agora vem cá, como é que um homem vai ser pai de multidões sem ele ter sequer um filho? Mas ele tinha uma promessa. E a promessa ele guardou porque ele tinha fé suficiente, né, para crer nisso. Embora que ele já estava chegando aos seus 80 anos e essa promessa ainda não se cumprira na vida dele. Já imaginou você, numa situação de Abraão, né, receber uma promessa de Deus, de repente essa promessa ela não se cumpre, né, ou você está esperando essa promessa se cumprir? O que você faria? Mas Abraão, ele esperou a promessa de Deus. Quando ele tinha 80 anos, ele ainda estava convicto, ele tinha certeza, né, daquela fé, o qual Deus tinha colocado dentro do coração dele, porque ele estava alimentando uma promessa de Deus, o qual o Senhor tinha prometido para ele lá no passado. Eu sei que ele passou por um momento difícil, e veio crises, né, veio momentos no qual a sua fé foi abalada, mas os seus 80 anos,
ele estava ali convicto e tinha certeza que a promessa de Deus iria se cumprir. E aí, com 20 anos depois, aos 100 anos de idade, Deus concede para ele um filho chamado Isaque. E a partir de Isaque, que é em Gênesis capítulo 12, que começa a nascer Israel, a partir daquele momento é que nasce o povo de Israel, é que nasce, né, uma nação poderosa que sai de Abraão. Então a gente vê que a fé de Abraão foi algo sobrenatural. O que é que nós precisamos nesses dias de hoje? Nós precisamos ter fé como Abraão. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Nós precisamos acreditar, querido, sabe, na palavra de Deus. Ainda que nós não tenhamos nenhuma evidência, porque fé é isso. Fé é você acreditar em algo abstrato, em algo concreto, né? E você crer e esperar até que a palavra de Deus, a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. Você não vai ficar desesperado, você não vai ficar inquieto, você não vai ficar, sabe, impaciente, porque a fé que está dentro de nós é uma fé paciente e isso traz tranquilidade para a nossa vida. Então o que eu quero te dizer é que a fé, ela tem poder sobre a nossa vida. Então tem de fé em Deus, porque isso pode passar, você pode usufruir de momentos melhores sobre a sua vida, você pode, sabe, experimentar ainda uma abundância sobrenatural, o qual você nunca tem experimentado da parte de Deus, porque você tem guardado a palavra de Deus, você tem acreditado no Senhor. Então tenha paciência, querido, sabe, espere no Senhor, acredite no Senhor, espere o melhor de Deus, assim como Abraão, ele experimentou o melhor de Deus. Eu tenho certeza também que você vai experimentar o melhor do Senhor sobre a sua vida, porque isso vai vir. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que isso vai vir sobre a sua vida. Tá bom, meu querido? Olha só o que diz também em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz a palavra do Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque para mim ter fé, é necessário ter fé suficiente para crer que Deus existe. E que se eu tenho fé que Deus existe, eu também tenho fé que Ele será galardoador, né, daquelas pessoas que buscam a Deus. Então eu busco a Deus, você busca a Deus, a sua família busca a Deus, todos nós queremos buscar a Deus. E se você e eu queremos buscar a Deus, eu tenho certeza que Deus vai trazer abundância sobre a sua vida. Então não perca a fé que está dentro de você. Hoje eu quero trazer uma palavra de ânimo para despertar a fé que há dentro de você, porque eu sei que há fé dentro de você, mas essa fé precisa ser despertada em você. Então eu estou despertando essa fé através da palavra de Deus que há dentro de você, para que você possa voar, para que você possa ir mais além. Eu não estou contando historinha aqui, querido, não estou pregando aqui qualquer coisa, sabe? Estou pregando a Bíblia, estou pregando a palavra de Deus, para que você possa trazer o que está escrito aqui e se materializar dentro de você, para que a sua fé possa ser ativada dentro de você, e que você possa ir rumo às promessas do Senhor, desse Deus maravilhoso. Então eu quero te dizer que dias melhores podem vir sobre a sua vida, porque o poder da fé, querido, o poder da fé que há dentro de nós vai dizer para esse monte sair daqui e partir para outra margem do lago, de qualquer outra coisa. Então você vai dizer para esse problema que você está enfrentando, seja crise no casamento, seja uma crise financeira, seja uma crise entre filhos, seja, sabe, uma crise que você perdeu o emprego, mas pelos olhos da fé, querido, pelos olhos da fé, em nome de Jesus,
Você vai ver algo, você vai enxergar algo de longe, você vai enxergar as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, e pelos olhos da fé você vai ver a concretização, sabe, de um novo emprego, do seu casamento sendo restaurado, sabe, a sua crise, a sua vida financeira melhorando, sabe, você vai ver coisas extraordinárias, porque a fé dentro de você que vai trazer essa capacidade de crer em algo que no momento você não está vendo, porque fé é isso. Então guarde a palavra de Deus no seu coração e não perca a palavra do Senhor, porque nós sabemos que a palavra de Deus é o combustível da nossa sobrevivência aqui na terra, porque sem a palavra de Deus a gente não resiste a muitas crises. Então guarde a palavra de Deus e conserva a fé dentro do seu coração. A minha oração é que Deus conserve a fé dos meus irmãos em Cristo Jesus, e também aqueles que não são, na nossa família, que não ainda entregaram as suas vidas para Jesus, é que Deus venha ativar a fé que há dentro de cada uma dessas pessoas, e que elas possam sentir também e ver aquilo que nós vemos através da palavra do Senhor, e que possa ter uma fé extraordinária, tá bom? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Então compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que essas pessoas também possam ser ativada a fé delas, porque de fato, querido, a fé, ela tem poder. Então, se encha de poder e se enche de fé, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.